Boa tarde, meu nome é Natiele e eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado, que foi intitulado como Avaliação da Incapacidade, do Equilíbrio e das Disfunções Musculoesqueléticas Cervicais em Crianças e Adolescentes com Diagnóstico de Migrânia, que foi um estudo transversal. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Débora Bevilacqua Grossi e teve como colaboradores a professora doutora Fabiola Detti e a mestre Juliana Pradella. Então, para contextualizar um pouco vocês sobre o assunto, as cefaleias, comumente conhecidas como dores de cabeça, são uma das causas de incapacidade mais comuns, inclusive problemas de saúde pública. Falando sobre os tipos de cefaleia, existem as cefaleias primárias, que é quando a doença é a própria cefaleia, e as cefaleias secundárias, quando a dor de cabeça é causada por algo adjacente. Dentre as cefaleias primárias, a migrânia é uma das mais comuns. E falando sobre a prevalência dela nos adultos, a migrânia pode atingir até 15% dos adultos de uma forma global. E especificamente sobre a prevalência da migrânia pediátrica, que é aquela que engloba crianças e adolescentes, sua prevalência global é de 7,8%, enquanto no Brasil essa prevalência quase dobra para cerca de 15%. Além disso, a migrânia também está associada a altos índices de anos vividos com incapacidade na população pediátrica. A migrânia é a principal doença que afeta o sistema nervoso central naqueles com idade entre 5 e 19 anos, e mesmo sendo uma doença tão comum, os adultos os responsáveis ainda esperam cerca de 1 a 3 anos após o início da cefaleia para buscar algum tipo de atendimento especializado para suas crianças. Então, a migrânia ela é uma doença que é comumente negligenciada nessa população e também está relacionada a que eles têm uma pior qualidade de vida, altos custos diretos e indiretos para o sistema de saúde, o que a torna uma doença incapacitante, gerando um baixo desempenho escolar dessa criança e do adolescente, afetando suas atividades de lazer e também suas atividades físicas. Falando sobre o diagnóstico de forma geral da migrânia, a migrânia é uma doença de longa duração, então no âmbito geral ela dura de 4 a 72 horas. É uma dor que tem uma localização unilateral, é do tipo pulsátil, é de forte a moderada. Comumente esses pacientes têm náusea ou vômitos, fotofonofobia. E especificamente na população pediátrica, a migrânia ela é uma dor com localização bilateral na região frontotemporal. E ela vai se tornar unilateral mais no final da vida do adolescente, com o início da vida adulta. E, além disso, a duração nas crianças e nos adolescentes é de 2 a 72 horas. Falando sobre a fisiopatologia da doença, é expressa principalmente uma alteração na modulação cerebral, o que destaca a hiperexcitabilidade neuronal e sensibilização central do núcleo trigêmeo cervical, onde existe uma facilitação das transmissões de sinais dolorosos provenientes tanto das áreas inervadas pelo nervo trigêmeo, quanto pela região cervical das raízes nervosas superiores, o que vai desencadear uma resposta inflamatória neurogênica na região e alteração na percepção sensorial e motora da região cervical. Além disso, esse estado de hiperexcitabilidade que acontece naqueles com diagnóstico de migrânia também está relacionado a afetar o processamento sensorial desses pacientes. Então, é comum que esse processamento sensorial esteja afetado tanto nos períodos entre episódios de cefaleia, quanto os períodos durante a dor, o que faz com que eles possam ter um conflito sensorial no sistema proprioceptivo, visual e vestibular. Portanto, é muito comum que em adultos com diagnóstico de migrânia, eles tenham, acompanhando o seu diagnóstico, sintomas vestibulares. Está presente em mais de 50% desses pacientes. Sintomas esses como a vertigem, que é aquela falsa sensação de rotação, a tontura, que é uma percepção uma percepção alterada, mas sem a sensação de rotação. E também os sintomas posturais, que são relacionados àqueles em ortostatismo, como o desequilíbrio postural. Além disso, esses pacientes com diagnóstico de migrânia também têm piora do equilíbrio e mobilidade funcional, além de maior risco de queda,
também apresentam estabilidade postural e dificuldade em tarefas funcionais, e também em maior índice de incapacidade e depressão. Falando especificamente da população pediátrica e como esses sintomas vestibulares estão presentes, eles têm uma prevalência variável de cerca de 5 a 30% da população pediátrica pode ter esses sintomas. E eles são cerca de mais de 50% desses que têm os sintomas vestibulares, em mais de 50% deles, eles são acompanhados de cefaleia, e a migrânia está presente em 30%. Então, os sintomas vestibulares, eles são comuns naqueles com diagnóstico de migrânia. Além disso, esses sintomas vestibulares, eles estão relacionados a um aumento das crises de cefaleia. Ainda na população pediátrica com diagnóstico de migrânia, foi feito um estudo que utilizou o Sensor Organization Test, que é um teste que avalia o equilíbrio nessa população. E eles verificaram que eles tinham uma maior dependência de estímulos visuais e pior processamento sensorial periférico. Além disso, esses pacientes também comumente têm um pior equilíbrio e coordenação, entretanto verificados através de questionários não padronizados e sem a descrição de testes. Então, a gente consegue ver que na população pediátrica com diagnóstico de migrânia, a maioria dos estudos, eles focam frequentemente sobre a presença dos sintomas vestibulares ou não. E quando existe uma avaliação do equilíbrio, às vezes ele é feito através de questionários não padronizados, o que impede a reprodutibilidade dele para o nosso estudo, como por exemplo, e sem a avaliação de exames físicos. Quando existe a avaliação de exames físicos, muitas das vezes é feito sem o detalhamento do método. E, além disso, na população pediátrica, também não está estabelecido se existe uma associação entre o equilíbrio e a incapacidade dessas crianças e adolescentes. De acordo com a fisiopatologia da doença, também é comum que aqueles com diagnóstico de migrânia tenham, acompanhando o seu quadro, disfunções musculoesqueléticas cervicais. No adulto com migrânia, a dor cervical é altamente presente, tem uma alta prevalência nessa população. Eles também têm uma redução da amplitude de movimento cervical global, também tem uma redução do limiar de dor à pressão da região crânio-cervical, além de ter uma redução do Flexion Rotation Test, que é um teste que avalia a região da cervical alta, a amplitude de movimento dessa região. E essas disfunções musculoesqueléticas, elas estão relacionadas a um aumento da frequência de crises, aumento da incapacidade e também um pior equilíbrio avaliado com o Sensor Organization Test. Na população pediátrica, em específico, daqueles com diagnóstico de migrânia, é comum que a dor cervical esteja presente em até 38% dos pacientes com idade entre 15 e 18 anos. Além disso, aqueles que têm o diagnóstico de migrânia, eles também têm uma maior chance de ter o relato de dor cervical. E essa dor cervical também está relacionada a uma cronicidade, porque aqueles que têm migrânia crônica, que é aquela que tem mais de 15 dias de dor no mês, tem um aumento de chance de ter dor cervical. Além da dor cervical, é comum que as crianças e adolescentes de até 15 anos com diagnóstico de migrânia tenham a rigidez cervical como sintoma premonitório. E também já foi verificado, através de palpação muscular, que as crianças e os adolescentes apresentam uma maior tensão na região cervical e do ombro, isso comparado a outro tipo de cefaleia, que é a cefaleia do tipo tensional, e o grupo controle. Falando sobre o limiar de dor à pressão avaliado em crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia, ele foi avaliado em estudo com uma média de idade de 12 anos e foram vistos o limiar de dor à pressão na região frontal, temporal, suboccipital, trapézio superior e elevador da escápula. Entretanto, eles não encontraram diferença entre os grupos no limiar de dor à pressão, comparando com o grupo controle e do cefaleia do tipo tensional. Já naqueles com 8 a 12 anos, Ferracini e colaboradores verificaram que aqueles com migrânia tinham um menor limiar de dor à pressão na região de inserção dos músculos occipitais e região de C5 e C7, isso comparado com o grupo controle. E falando sobre a amplitude de movimento cervical na população pediátrica com diagnóstico de migrânia, até o momento nós encontramos apenas um estudo que avaliou essa amplitude de movimento na população com diagnóstico de migrânia, e ele foi restrito a uma faixa etária de 13 anos. Entretanto, eles não encontraram diferença entre os grupos na amplitude de movimento, isso comparado ao grupo do tipo cefaleia tensional e ao grupo controle.
Entretanto, eles viram que existia uma correlação positiva entre maiores períodos sem crises de cefaleia, porque significava que eles tinham um aumento da amplitude de movimento cervical. Entretanto, esse estudo não avaliou o Flexion Rotation Test, mesmo sendo uma área tão importante para esses pacientes com diagnóstico de migrânia. Na população pediátrica, pensando na parte de equilíbrio e de músculo-esquelética cervical, a gente consegue ver que os achados são inconclusivos e obtidos a partir de amostras restritas. É uma população já dita anteriormente que é subestimada. Além disso, não está estabelecido como a incapacidade, disfunções de equilíbrio, mobilidade funcional e disfunção músculo-esquelética cervicais se acometem essa população. Portanto, é esperado que, ao avaliar crianças e adolescentes diagnosticados com migrânia, a incapacidade relacionada à doença esteja presente e que eles tenham pior equilíbrio, sensibilidade e amplitude de movimento cervical no grupo migrânia, além de existir uma correlação entre o desempenho do equilíbrio, disfunção músculo-esquelética e de incapacidade e da disfunção músculo-esquelética e de equilíbrio. Portanto, o objetivo do estudo foi de avaliar a incapacidade relacionada à migrânia, o equilíbrio e a mobilidade funcional e disfunção musculoesquelética cervicais em crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia em comparação ao grupo controle. E o objetivo secundário foi de analisar as correlações entre a incapacidade, equilíbrio, mobilidade funcional e disfunções musculoesqueléticas cervicais. Falando sobre a metodologia do estudo, esse foi o estudo transversal que teve aprovação do Comitê de Ética. É importante destacar que o Comitê de Ética foi feito um adendo para que eles autorizassem a gente a coletar uma parte do grupo controle em escola, já que estávamos tendo dificuldade em triar crianças e adolescentes saudáveis. Então, após a aprovação do Comitê de Ética, nós fomos autorizados a coletar o grupo controle em uma escola, que eu vou falar posteriormente. As crianças e os adolescentes com diagnósticos de migrânia foram triados a partir do ambulatório de cefaleia infantil, que é do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Além disso, eles foram avaliados no Laboratório de Análise de Postura e do Movimento Humano. E, além disso, o grupo controle, quando essas crianças tinham alguns irmãos saudáveis ou algum primo saudável e pudessem trazer, a gente também avaliava o grupo controle nesse momento. Só que, igual eu falei anteriormente, foi encontrada uma dificuldade de fazer a triagem do grupo controle. Então, nós conseguimos a aprovação, uma autorização para fazer essas coletas na Escola Estadual Professora de Janira Velho, em que era mandada uma carta-convite, juntamente com uma ficha de avaliação sobre o estado de saúde geral da criança para os seus responsáveis, e juntamente com esses documentos também era enviado o termo de consentimento livre e esclarecido para os responsáveis. Então, aqueles que retornassem assinado, nós estávamos autorizados a fazer a avaliação, e foi destinada uma sala ampla para que as avaliações ocorressem. O cálculo amostral foi feito no G-Power, considerando o médio desvio padrão do Flexion Rotation Test em um piloto de 5 crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia e 5 saudáveis, e foi considerado o poder de 80% e que teria um tamanho mínimo de 47 participantes por grupo. Os critérios de inclusão foram de crianças e adolescentes com idades de até 6 a 17 e 16 anos, que tivessem o diagnóstico de migrânia a partir da classificação internacional de cefaleia. O diagnóstico foi dado por um neurologista. E também foram incluídos indivíduos saudáveis que conseguissem ficar em ortostatismo, marcha sem apoio dos membros superiores e sem o uso de órtese nos membros inferiores. E os critérios de exclusão contavam com aqueles que tivessem outros diagnósticos de cefaleia ou diagnóstico inconclusivo, doenças neuromusculares e ortopédicas, transtornos de déficit de atenção, que fossem incapazes de compreender e realizar comandos, que tomassem medicamentos específicos para sintomas vestibulares e que não aceitassem participar da pesquisa. Bom, então falando sobre os dados coletados, foram coletados dados sociodemográficos referentes à idade, sexo, peso, altura, prática de atividade física, dados relacionados à migrânia, como frequência, duração, intensidade e o tipo de dor desses pacientes, os dados relacionados ao autorrelato de sintomas vestibulares e de cinetose. Os sintomas vestibulares incluídos foram de tontura, vertigem e desequilíbrio postural.
Também foi coletado o autorrelato, a frequência, a intensidade e duração da dor cervical. Então, falando sobre os instrumentos que nós usamos para fazer a avaliação, foi utilizado o Pediatric Migraine Disability Assessment, que é um questionário que avalia a incapacidade relacionada à migrânia naqueles que possuem o diagnóstico. Atualmente é o único questionário disponível que faz essa avaliação. Ele possui 6 perguntas, e as perguntas são relacionadas à crise de dor, desempenho escolar, socialização, atividades físicas e de lazer. Ele possui uma classificação, onde é classificado com pouca ou nenhuma incapacidade, incapacidade leve, incapacidade moderada e incapacidade severa. Aqui nós temos o exemplo do questionário. Então, por exemplo, aqui na primeira pergunta, nos últimos 3 meses, quantos dias inteiros de aula você faltou por causa da dor de cabeça? E a partir da resposta, que é dada de acordo com o número de dias, no final é feita uma somatória e essa criança ou adolescente é classificado de acordo com a sua incapacidade. Além disso, nós também aplicamos a escala de equilíbrio pediátrica, que é uma escala validada para a língua portuguesa, que verifica o equilíbrio em crianças e adolescentes. É uma escala com atividades funcionais, ela tem 14 itens, onde cada item é pontuado de 0 a 4, sendo que a pontuação máxima é de 56 pontos, e uma máxima pontuação significa um melhor desempenho na escala. Aqui está o exemplo da escala, então são atividades bem funcionais mesmo, como, por exemplo, ficar em pé com os olhos fechados, girar 360 graus, ficar em pé sobre uma perna, pegar objetos do chão. Então, nós fazemos essa pontuação e, no final, é feita a somatória. O Time Up and Go Test é um teste amplamente utilizado, principalmente na população idosa, mas ele está validado para ser utilizado na população pediátrica também. Ele é um teste de mobilidade funcional durante a marcha, em que a criança vai estar sentada numa cadeira, recebe a função de caminhar uma linha de 3 metros, girar e retornar à posição inicial. O protocolo estabelecido foi aquele em que o teste foi executado 3 vezes e o tempo final foi o da melhor tentativa. Existe um valor de normalidade para crianças e adolescentes saudáveis, que é de 5,61 segundos. Para a disfunção musculoesquelética cervical, foi avaliada a amplitude de movimento cervical ativa a partir dos movimentos de flexão, extensão, inclinação lateral e rotação bilateral. Também foi avaliado o Flexure Rotation Test, que é um teste que verifica a amplitude de movimento da região de cervical alta, no comprometimento de segmento C1 e C2, e ele é feito com a criança ou adolescente deitado em decúbito dorsal, o pesquisador faz a flexão máxima da coluna cervical, seguido por rotação passiva bilateral. E o equipamento que nós usamos para fazer essa avaliação é o Cervical Range of Motion. Então, no Cervical Range of Motion, que é esse equipamento, na parte frontal, nós conseguimos ver a amplitude de inclinação. A parte lateral, nós conseguimos ver a amplitude de flexão e extensão. E a parte de cima, nós conseguimos ver as rotações. Além disso, nós também avaliamos o limiar de dor à pressão desses pacientes, onde foi, após atingir uma pressão de 0,5, era feita uma pressão constante, utilizamos um metrômetro digital para padronizar essa pressão, e foi feito para os músculos esternocleidomastoide, o elevador da escápula, suboccipitais, trapézio superior e escaleno anterior. E foi feito com o algômetro de pressão da marca DDK Kratos. Falando sobre a análise estatística, foi feita a caracterização da amostra, com a média de desvio padrão para as variáveis de idade, peso, altura, características da migrânia e do autorrelato de dor cervical, como a frequência e duração e o pé de Midas, e foi feita a frequência absoluta e relativa para o sexo, prática de atividade física, característica da migrânia e do autorrelato de dor cervical de intensidade, sintomas vestibulares e da cinetose. O teste T-Student ou o teste Ben-Whitney foram utilizados para fazer a comparação entre os grupos com diagnóstico de migrânia e o grupo controle nas variáveis da escala de equilíbrio pediátrica e o Time Up and Go Test, limiar de dor à pressão, amplitude de movimento cervical global e do Flexion Rotation Test, e o Q quadrado para as variáveis categóricas no autorrelato de sintomas vestibulares e cinetose e o autorrelato de dor cervical.
Correlação de Pearson e Spearman foram realizadas para pé de Midas, correlacionado com as variáveis de equilíbrio, como a escala de equilíbrio pediátrica e o Time Loop and Goal Test, e as variáveis de disfunções musculoesqueléticas cervicais. A escala de equilíbrio pediátrica foi correlacionada para amplitude de movimento cervical, Flexion Rotation Test, limiar de dor à pressão, e o Time Loop and Goal Test. E o Time Loop and Goal Test foi feita a correlação dele com as variáveis de disfunções musculoesqueléticas cervicais. Para facilitar o entendimento, os resultados e a discussão foram acoplados, então, conforme eu vou falando os resultados, eu vou trazendo as discussões relacionadas a eles também. Ao todo, foram coletados 102 pacientes e eles foram divididos igualmente entre os grupos. Então, 51 para o grupo controle e 51 para o grupo migrânia. Para garantir a relevância estatística, foi calculado o poder de cada variável expressado pelo beta. Então, nós conseguimos ver que a média de idade... Não tá bom. A média de idade foi de 10,8 anos para o grupo migrânia e 11,4 para o grupo controle. A maioria era do sexo feminino. E falando sobre o autorrelato de dor cervical, foi estatisticamente significativo, mais alto naqueles com o diagnóstico de migrânia. O autorrelato foi expresso por 39% daqueles do grupo migrânia, enquanto apenas 5,9% do grupo controle tinham esse autorrelato. A duração cervical também foi estatisticamente maior no grupo migrânia, que tinham 19 horas de duração cervical, enquanto apenas o grupo controle tinha apenas 8 horas. Apesar de não estatisticamente significativo, nós conseguimos ver que a frequência de dor cervical também foi maior no grupo migrânia. E falando sobre a dor cervical naqueles com diagnóstico de migrânia, mas na população adulta, é altamente comum, é presente em cerca de 77% desses pacientes, inclusive mais comum do que a náusea, que é um dos critérios de diagnóstico da cefaleia, da migrânia. Ela também está relacionada à cronicidade, maior incapacidade relacionada à migrânia, e também um potencial de atrasar o tratamento, porque aqueles que têm dor cervical, quando eles tomam a medicação, ela demora mais para fazer o efeito. Além disso, na população pediátrica com diagnóstico de migrânia, a dor cervical, o que encontrado na nossa amostra, que foi de 39%, corrobora com os dados encontrados por Blackchat e colaboradores. Blackchat e colaboradores encontraram uma prevalência de 38%, bem similar ao que encontramos. Entretanto, eles fizeram a avaliação a partir de questionários em escola e um estudo epidemiológico. Mas nós conseguimos ver que a dor cervical está presente nesses pacientes independentemente do contexto. E que, inclusive, em crianças e adolescentes, ela já está associada a uma maior cronicidade. Então, a gente consegue ver que a dor cervical é uma queixa comum, independente do contexto, e também que, assim como dos adultos, possa ser uma possível característica clínica da migrânia. Aqui a gente tem a continuação da tabela 1. Aqui eu coloquei só a parte do grupo migrânia. Nós conseguimos ver que a pontuação do pé de Midas foi de 36,8, que indica que eles tinham uma incapacidade moderada. E a gente consegue ver também que a maioria tinha algum tipo de incapacidade. 66% relatava algum tipo de incapacidade relacionada à migrânia. Sobre os subdiagnósticos de migrânia, o mais comum foi o tipo de migrânia que é a migrânia sem aura, e eles tinham uma frequência de 10,9 crises de migrânia ao mês. A intensidade era geralmente forte, o tipo de dor pulsátil, e tinha uma idade de início da migrânia de 6,8 anos. Sobre a incapacidade relacionada à migrânia, corroborando com os nossos achados no setor hospitalar, no setor terciário, estudos também fizeram a avaliação no setor hospitalar, também encontraram que a maioria tinha algum tipo de incapacidade relacionada à migrânia, avaliado com pé de Midas. E também esses estudos verificaram, através de setores hospitalares, que essa incapacidade também era moderada, o que foi encontrado no nosso estudo. Os estudos que avaliam o domínio do pé de Midas verificaram que ele tem os domínios de desempenho escolar, atividades sociais e atividades domésticas, e que aqueles que têm incapacidade têm esses âmbitos afetados. Além disso, em crianças e adolescentes, a incapacidade ela é frequentemente relacionada à frequência e intensidade das crises e também fatores psicológicos como depressão. E a cefaleia semanal em adolescentes é vista que ela pode aumentar em 8 vezes o risco de autoincapacidade e que a migrânia aumenta esse risco em 2 vezes. E isso pode ser visto e expresso através dos nossos dados.
já que eles tinham uma média de crise de cefaleia de 10,9 no mês, o que enquadra como uma cefaleia semanal, e eles tinham um diagnóstico de migrânia. Na tabela 2, nós temos a pontuação da escala de equilíbrio pediátrica, o Time Up and Go Test e os sintomas vestibulares de cinetose. E nós conseguimos ver que a escala de equilíbrio pediátrica não teve diferença estatística significativa entre os grupos, ambos os grupos desempenharam de forma satisfatória na escala. Entretanto, o Time Up and Go Test foi pior no grupo com diagnóstico de migrânia. Eles tinham uma pior mobilidade quando comparado ao grupo controle. Os sintomas vestibulares também estavam mais presentes naqueles com grupo migrânia, assim como a cinetose. Falando sobre o achado clínico do grupo com crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia ter uma menor mobilidade funcional, é importante destacar que nós fomos pioneiros em aplicar o Time Up and Go Test em crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia. Ele é um teste amplamente utilizado, inclusive é uma ferramenta rápida, válida, tem baixo custo, é de fácil aplicação. E nós vimos que eles tiveram uma média de 6,7 segundos de execução do teste, o grupo com diagnóstico de migrânia. E esse tempo de execução do teste não está dentro do esperado para aqueles que são saudáveis, que é o esperado de 5,6 segundos. Então, aqueles com diagnóstico de migrânia, eles têm uma pior mobilidade funcional e um tempo que não está dentro do esperado para indivíduos saudáveis. O que abre a hipótese de que existe também nas crianças e nos adolescentes, assim como nos adultos, a hipercitabilidade cortical que interfere no processamento de estímulos sensoriais e causando um desequilíbrio na integração entre o sistema visual, proprioceptivo e visual, expresso através de uma redução da mobilidade funcional. Sobre a escala de equilíbrio pediátrica, não foi encontrada diferença estatística significativa entre os grupos migrânia e o grupo controle. Nós fomos também pioneiros a aplicar a escala de equilíbrio pediátrica em crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia, assim como no caso do Time Up and Go Test, e também é uma ferramenta rápida, de fácil aplicação, rápida e com baixo custo. E o fato de nós não encontrarmos uma sensibilidade da escala em verificar uma diferença entre o grupo migrânia e o grupo com controle também pode estar de acordo com o encontrado a partir de outros estudos, que existe uma limitação na detecção de alterações de equilíbrio sutis naquelas crianças que são mais velhas e que a escala seria mais eficaz em detectar essas alterações naquelas com idade de menos de 6 anos. E a nossa amostra teve uma idade média de 10,8 no grupo migrânia e 11,4 no grupo controle. Na população com diagnóstico de migrânia pediátrica, foi visto que foi aplicado o Sensor Organization Test, que é um teste que avalia o equilíbrio nessa população. Eles avaliaram o equilíbrio naqueles com idade de até 17 anos. Eles usaram o subdiagnóstico de migrânia vestibular. E eles viram que existia uma dependência de sinais visuais para manter o equilíbrio e pior integração central de informações periféricas naqueles com menos de 12 anos. É importante ressaltar que eles utilizaram o subdiagnóstico de migrânia vestibular para integrar vocês sobre esse subdiagnóstico. Ele é ainda um apêndice na classificação internacional de cefaleia, mas onde 50% dos episódios vestibulares são acompanhados de sintomas de migrânia. Nós optamos por não utilizar esse subdiagnóstico, porque poderia interferir nos desfechos de equilíbrio e de mobilidade quando comparado ao grupo controle. Mas nós conseguimos ver, a partir do encontrado com os nossos dados, e comparando com o de Lee e colaboradores, que essas alterações elas parecem não ser exclusivas da migrânia vestibular. E que crianças e adolescentes com migrânia apresentam pior mobilidade funcional desde a infância, destacando a necessidade de incluir essas variáveis durante as avaliações. O fato de nós termos encontrado que existe uma maior prevalência de sintomas vestibulares quando comparado no grupo controle, naqueles com diagnóstico de migrânia, e também maior autorrelato de cinetose, corrobora com outros estudos encontrados, já que a vertigem, tontura e cinetose são sintomas mais presentes em indivíduos com migrânia comparados à população geral. Isso destaca, mais uma vez, a necessidade de não negligenciar esses sintomas durante a avaliação clínica desses pacientes, já que são pacientes comumente negligenciados. Isso poderia trazer uma compreensão mais abrangente do quadro clínico. Em adultos com diagnóstico de migrânia, já é visto que existe uma sensibilidade ao movimento,
que eles têm sintomas vestibulares presentes em até 67% dos casos. Em crianças e adolescentes não foi feito, a partir de outros estudos, o Taibo-Pengol teste naqueles com diagnóstico de migrânia, mas nos adultos o Taibo-Pengol teste já foi realizado. E visto que aqueles com migrânia tinham pior desempenho de mobilidade funcional, expresso a partir de uma maior redução, numa maior tempo de execução do Taibo-Pengol teste, além de terem também maior risco de quedas. Os adultos também apresentam maior oscilação, instabilidade corporal e pior equilíbrio avaliado com o SOT. Na tabela 3, nós temos a média e desvio padrão das características de disfunções musculoesqueléticas cervicais, como amplitude de movimento, limiar de dor à pressão. Nós conseguimos ver que na amplitude de movimento cervical, todos os movimentos avaliados tiveram uma redução quando comparado ao grupo controle. Entretanto, foi estatisticamente significativa no movimento de inclinação e no Flexion Rotation Test. Naqueles com limiar de dor à pressão, foi visto que o do grupo migrânia tinha uma redução estatisticamente significativa em todos os músculos avaliados no que tange ao limiar de dor à pressão, expressos no músculo esternocleidomastoide, o elevador da escápula, suboccipital, trapézio superior e escaleno anterior. A amplitude de movimento cervical, nós encontramos uma redução no movimento de inclinação, o que está em contraste com o encontrado com o Okazenen e colaboradores. Entretanto, eles verificaram a amplitude de movimento cervical naqueles com apenas 13 anos e não viram que tinham diferença na amplitude de movimento cervical nas crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia. É importante destacar que eles não incluíram a avaliação da cervical alta, que nosso estudo, ao que nós sabemos, é o primeiro que avaliou o Flexion Rotation Test em crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia. O fato de nós não termos encontrado diferenças significativas entre os outros movimentos pode ser por conta da própria anatomia e biomecânica da cervical imatura em crianças e adolescentes, e que expressa que eles têm uma maior amplitude de movimento dessa região quando comparado aos adultos. E pode ser por isso que essas limitações nos outros movimentos não sejam tão expressivas. Nos adultos com diagnóstico de migrânia, a amplitude de movimento cervical global é reduzida e também está relacionada a uma cronicidade e maior incapacidade relacionada à cervical. Nós não vimos a relação da cronicidade com a amplitude de movimento cervical, mas a nossa amostra teve uma média de 10,9 crises mensais de migrânia, o que classifica elas como episódica. Mas nós conseguimos ver que mesmo naqueles com episódico, com cefaleia episódica, eles possuem uma menor amplitude de movimento da região de inclinação. A redução do Flexion Rotation Test encontrado no nosso estudo, como disse anteriormente, foi o primeiro estudo ao que nós sabemos que avaliou o Flexion Rotation Test, a avaliação da C1 e C2 em crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia, mas em adultos é um teste amplamente utilizado e é visto que existe uma redução do Flexion Rotation Test em crianças e nos adultos com diagnóstico de migrânia. E além disso, o Flexion Rotation Test nos adultos reduzido está relacionado à maior cronicidade, e nós encontramos que as crianças e os adolescentes já têm esse Flexion Rotation Test reduzido. O que isso poderia indicar que, assim como nos adultos, é um local de maior sensibilidade que partem as raízes nervosas cervicais superiores, cujas aferências nociceptivas se dirigem a um complexo trigêmino cervical. Inclusive, nos adultos, é uma área comum de intenção terapêutica. O limiar de dor à pressão, que nós encontramos, que eles têm uma maior sensibilidade, expressa através de um limiar de dor à pressão reduzido, foi verificado em nosso estudo. Em adultos com diagnóstico de migrânia, já é visto que, além da região pericraniana, eles também têm uma região extratrigeminal com limiar de dor à pressão reduzido. E que não tem relação com a cronicidade, porque tanto os crônicos quanto os episódicos apresentam uma redução no limiar de dor à pressão. A nossa amostra, como falei anteriormente, foi episódica. Nós também não avaliamos a relação entre o limiar de dor à pressão e a cronicidade da doença, mas nós conseguimos ver que, assim como nos adultos, a redução do limiar de dor à pressão também parece não ter relação com a cronicidade, porque nossa amostra era episódica, mas sim com uma característica clínica da doença. Em crianças e adolescentes com migrânia, já é visto que eles têm uma maior sensibilidade cervical e pericraniana,
e também que eles têm pontos gatilhos na região cervical de trapézio superior que são capazes de provocar crises de cefaleia. Além disso, recentemente foi conduzido um estudo realizando teste sensorial quantitativo em crianças e adolescentes com diagnóstico de migrânia, e visto que além da região cervical, eles também têm uma maior sensibilidade geral. Então, nós conseguimos ver que a sensibilidade ela existe, que ela está presente, e que são necessárias estratégias terapêuticas voltadas para a modulação dessa sensibilidade. Na tabela 4 é a tabela que verifica a correlação do Pediatric Migraine Disability Assessment com as variáveis de disfunções musculoesquelética cervical e de equilíbrio, e foi encontrada uma correlação significativa entre o PED-MIDAS, o Pediatric Migraine Disability Assessment, com a amplitude de movimento de extensão e do Flexion Rotation Test, indicando que um menor Flexion Rotation Test está relacionado a uma maior incapacidade. Não foi encontrado estudos em crianças e adolescentes que verificassem essa correlação de variáveis, mas em adultos com diagnóstico de migrânia é visto que o pior desempenho no equilíbrio ele está relacionado a maiores índices de incapacidade, avaliados com o MIDAS. Nós não vimos essa avaliação através da nossa correlação, não foi estatisticamente significativo, mas é importante monitorar essas alterações na criança, porque nós já vimos que ela tem um maior autorrelato de sintomas vestibulares e também menor mobilidade funcional. Embora a maioria dos estudos e evidências disponíveis sejam dos adultos, já é visto que a reabilitação vestibular contribui para o manejo da migrânia nos adultos. E partimos desse pressuposto de que crianças e adolescentes, já que eles têm mais sintomas vestibulares, que eles têm pior mobilidade funcional, que eles também se beneficiariam desse tipo de reabilitação, já nessa faixa etária. O fato de nós termos achado o PED-MIDAS, que tinha uma correlação negativa com a amplitude de movimento cervical de extensão e do Flexion Rotation Test, como disse anteriormente, não foi encontrado estudos na migrânia pediátrica que avaliassem essas variáveis. Entretanto, nos adultos já é de conhecimento que os fatores de disfunções musculoesqueléticas cervicais, eles estão relacionados à incapacidade, como, por exemplo, a presença de ponto gatilho, encurtamento e fraqueza muscular da região cervical. Na tabela 5, nós temos as avaliações da correlação entre a escala de equilíbrio pediátrica e a média de amplitude de movimento cervical e limiar de dor à pressão. Entretanto, não foi encontrado nenhuma estatística significativa, assim como na correlação entre a escala de equilíbrio pediátrica e o Time Up and Go Test. E também, no grupo com diagnóstico de migrânia, foi feita a correlação entre o Time Up and Go Test e a amplitude de movimento cervical e limiar de dor à pressão, entretanto, também não encontrada nenhuma variância estatística significativa. O fato de nós não termos achado uma correlação significativa entre o Time Up and Go Test e a escala de equilíbrio pediátrica também está de acordo com o encontrado por Webeck e colaboradores, que não identificaram essa correlação, né? E os autores trazem que ambos os testes avaliam aspectos do equilíbrio e da mobilidade funcional, mas mensurando componentes distintos do controle postural. Na população pediátrica com diagnóstico de migrânia, não foi visto nenhum estudo que avaliasse as variáveis de disfunções musculoesqueléticas cervicais e de equilíbrio que nós avaliamos. Entretanto, na população pediátrica saudáveis, com indivíduos de 6 a 17 anos, foi avaliada a atividade muscular postural e não foi vista que é uma correlação entre a atividade muscular postural com o equilíbrio, que foi avaliado com oscilações do centro de pressão com plataforma de força. Esse autor também avaliou outros indivíduos de maneira metodológica semelhante e eles viram também que não existe uma correlação entre os parâmetros posturais e a área de oscilação. Já em adultos com diagnóstico de migrânia, é visto que o Sensory Organization Test possui uma correlação com o Endurance, porque aqueles que têm um Endurance pior também apresentam pior equilíbrio. Entretanto, não é vista uma correlação entre o Sensory Organization Test e o plano sagital, a amplitude de movimento específica desse plano. Além disso, outro estudo também verificou a oscilação postural e é visto que tem uma correlação com o menor limiar de dor mecânica, mas sem correlação com o limiar de dor à pressão na região trigeminal. Isso parte de que são necessárias investigações futuras que verificam
outras disfunções musculoesqueléticas cervicais nessas crianças, nos adolescentes, e também façam essas correlações nessa população. O estudo apresenta limitações e pontos fortes. Como limitação, nós temos que o avaliador não era cego, mas as avaliações foram realizadas da mesma maneira em ambos os grupos. A avaliação do equilíbrio, em que a escala de equilíbrio pediátrica parece não ser sensível para detectar diferença entre o grupo com diagnóstico de migrânia e o grupo controle. E também a ausência da estratificação por faixa etária, que poderia ser uma limitação, sendo que o processo de maturação do sensorial acontece em momentos distintos. Mas não foi o nosso objetivo fazer essa estratificação por idade, só que representa possibilidades de estudos futuros. Nós também temos uma limitação quanto ao diagnóstico de migrânia, porque o nosso estudo contou com crianças e adolescentes provenientes a partir de um setor terciário. E esse perfil poderia diferir da população geral com diagnóstico de migrânia. Como pontos fortes, nós temos que foi uma amostra bem diagnosticada, com neurologistas experientes e seguindo os critérios da Classificação Internacional de Cefaleia. Contou com uma faixa etária ampla de 6 a 16 anos, instrumentos padronizados e validados, e nós fomos pioneiros na apresentação de alguns achados clínicos, como a menor amplitude de movimento cervical de inclinação e o menor flexion rotation test, menor mobilidade funcional e também uma existência de correlação entre a amplitude de movimento cervical e uma pior incapacidade. E esses achados eles são relevantes para a população pediátrica com diagnóstico de migrânia. Então, como conclusão, nós temos que crianças e adolescentes com migrânia apresentam incapacidade relacionada à doença, que eles têm uma maior redução da amplitude de movimento de inclinação e do flat rotation test de cervical alta, maior sensibilidade cervical, uma pior mobilidade funcional, maior autorrelato de sintomas vestibulares e de dor cervical, e que essas características compõem o quadro clínico da migrânia. Portanto, é importante incluir desde a infância a avaliação da coluna cervical e da mobilidade funcional na abordagem clínica desses pacientes, gerando um melhor manejo e mais abrangente, precoce e individualizado da migrânia pediátrica. Muito obrigada.